Há 20 anos, a BR-Val vem atuando no setor elétrico brasileiro, com produtos homologados por diversas concessionárias do Brasil, né? E a BR-Val ela tem um compromisso com a inovação e com a qualidade, e está lançando esse podcast para falar com vocês sobre produtos, serviços, sobre o que acontece no setor elétrico, no cenário industrial. E aí, sejam bem-vindos a esse primeiro episódio, onde a gente vai falar sobre transformadores. Nós vamos conversar sobre normas e técnicas, vamos conversar sobre o cenário, sobre os ensaios de fábrica e também sobre curiosidades e características do produto. Tem mais uma coisa que a gente vai falar, que é também sobre o que a gente pode esperar desse produto de inovação daqui para frente, né? Então, sejam bem-vindos. Obrigada, Matheus. Obrigada, Tyrell. Então, queria pedir para vocês se apresentarem para a gente. Bom, meu nome é Tyrell César. Eu sou engenheiro eletricista. Trabalho na BR-Val entre as duas passagens há quase 10 anos, né? Tive uma passagem primeira de 9 anos e depois retornei, já tem quase 3 anos que eu estou de volta na empresa. E minha função hoje é especialista do produto, é como se fosse um engenheiro de aplicação, então eu faço toda a ponte entre engenharia comercial e o cliente, toda a parte técnica, né? E a BR-Val, ela vem trabalhando muito o tipo de venda consultiva, né? Então o setor de marketing e aplicação surgiu, né, com o meu retorno e para exatamente suprir essa demanda dos clientes, né, de atender a parte técnica, né, e entender melhor o produto e aplicar corretamente ele. E é isso. Maravilha. Sou o Matheus, sou também engenheiro eletricista como o Tayelton, trabalhamos juntos, né, no setor de engenharia, lembro bem disso. Sou cria da casa da BR-Val, já também 10 anos de empresa. Comecei enrolando cabo, né, para o setor de controle de qualidade. Hoje sou diretor técnico e gestor da fábrica de transformadores. Estamos aqui para poder tentar compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem feito, daquilo que a gente tem conhecido e visto nesse setor e essas máquinas tão importantes para a vida como nós conhecemos ela hoje. Então, aí eu coloquei aqui para a gente começar, que eu acho importante a gente falar com esse público que tem interesse em trabalhar no setor elétrico, né? Então, eu queria que vocês explicassem para a gente o que são os transformadores e também quais os tipos, as funções, as diferenças entre eles, por favor. Quer começar? Então, os transformadores, eles são equipamentos que servem para fazer a conversão de energia, né? Eles convertem, em geral, energias em tensões maiores ou menores de acordo com a sua aplicação, né? Eles servem para pegar realmente os grandes pacotes de energia, né? E você conseguir chegar numa tensão de aplicação para o seu processo, ou para a sua indústria, ou para a sua casa, né? Os transformadores, eles vão desde transformadores de baixa tensão, que são baixa, né, que a gente fala. A gente tem os transformadores de distribuição, que são transformadores que geralmente eles reduzem a energia ou elevam de acordo com o que você considera no seu projeto ali, né? Se eu estou falando de geração, eles vão elevar para jogar para a linha de energia. Se eu estou falando de consumo, eles vão transformar essa energia para uma tensão de consumo, né? E eu tenho os transformadores de elevação de tensão de grandes linhas de transmissão. Então, são transformadores de extra alta tensão, né? Que são produtos mais complexos e são o que faz realmente os grandes pacotes de energia circularem pelo Brasil, né? Acho que é isso, tá? Ele falou muito bem e só um adendo, os transformadores se tornaram essenciais na nossa vida desde que a gente percebeu a necessidade de gerar energia em grande escala. Então, hoje no Brasil você tem vários pontos de unidade de geração de energia e você precisa transmitir essa energia a longas distâncias. Para isso, você precisa gerar e transmitir em alta tensão.
para que você não reduza as perdas, né, dessa energia em longas distâncias. Para isso, para que essa energia seja consumida na ponta, né, para que chegue na nossa tomada, né, o 110, né, que a gente está acostumado, né, o 220 em alguns lugares, a gente precisa de uma máquina, que é o transformador, para poder pegar esse nível de tensão, de potência e reduzir a níveis utilizáveis, como o Thaelton acabou de falar. Então, a partir do momento que se notou a necessidade de gerar energia em larga escala, né, se percebeu a importância do transformador para poder tornar essa energia gerada consumível, né, nos pontos onde ela é demandada. Entendi. E tem diferença que tem o transformador a seco e o transformador a óleo, né? Qual que é a diferença entre eles? Quando você fala transformador seco e transformador a óleo, basicamente a única diferença entre eles é o meio isolante e, consequentemente, também a forma como eles trocam calor com o ambiente. Isso vai interferir diretamente na filosofia de projeto, no funcionamento, na fabricação deles. O transformador a óleo, basicamente, ele usa, né, hoje mais óleo vegetal do que mineral, já está mudando bastante isso há bastante tempo. O óleo vegetal vem ganhando mais, digamos assim, espaço no mercado, até pelas políticas de ESG, as questões ambientais que são bem importantes. E ele usa esse óleo para poder fazer a refrigeração dos enrolamentos, assim como também do núcleo. O transformador seco, ele tem uma característica construtiva diferente, né? Ele não tem o óleo e, com isso, ele sai na frente, né, te dando diversas vantagens, inclusive na questão, né, do controle de danos ao meio ambiente e também trazendo melhor eficiência, né, muitos casos um tempo de vida útil mais longo, e ele usa simplesmente o efeito do ar, que a gente, né, comumente chama, né, na engenharia e na física de o efeito chaminé, né, o ar quente sobe, o ar frio ele fica localizado mais embaixo, então do interior das bobinas o próprio ar faz a circulação e promove o resfriamento dos enrolamentos. Então, basicamente, o transformador seco ele é refrigerado a ar, digamos assim, enquanto o transformador a óleo usa a circulação do óleo no interior do tanque para poder fazer esse processo de isolação e de refrigeração. Vocês podem explicar para a gente, assim, né, uma pessoa que está lá na casa dela, ela está tentando entender como isso funciona. O transformador a seco, ele pode ser usado no mesmo... Pode ser transformador a seco ou a óleo, ou eles são indicados para cada situação? Então, não é uma escolha, assim, de quem está contratando, de quem está comprando. Os transformadores a seco, hoje, eles são mais aplicados na indústria, em shoppings, em grandes consumidores de carga. Hoje, na distribuição, por maioria, assim, gritante, é utilizado ainda o transformador a óleo, mas por causa do tipo de aplicação, né? O transformador a seco ainda tem alguns limitantes, por exemplo, a questão do peso, a questão da aplicação dele ao tempo, tudo isso envolve alguns custos a mais, né? E também envolve alguns desafios, né? Que a gente vai falar até um pouco sobre isso, né? Os desafios da engenharia para a evolução desses transformadores a seco, né? E assim, quando você passa na rua, você vê uma rede de distribuição, você olha tanto a linha de transmissão quanto os postes, né? Você geralmente, entre alguns postes, você vai ver um transformador lá. Esse transformador é o transformador mais comum que a gente vê na distribuição, que é o transformador a óleo, que é o que vai converter ali a tensão de 13.800 volts, de 25.000 volts, de 34,5 kV, vai converter ele para o 220, para o 110, que é o que a gente utiliza nos nossos equipamentos na nossa residência. Então, a grande parte das distribuidoras de energia, elas utilizam o transformador a óleo exatamente por esse desafio, que ainda não foi vencido pela engenharia, tem desenvolvimentos em andamento, e a gente vai falar um pouco sobre também. Mas no momento, hoje, no cenário da engenharia, o mais utilizado é o transformador a óleo para esses casos, para os casos de distribuição, quando a gente fala em clientes residenciais e pequenos comércios, pequenos prédios. E acho que é isso. E vou complementar também um pouco do que o Matheus falou, né? Sobre as vantagens do transformador a seco, né? E aqui a gente fala para todos os públicos, né? A gente fala tanto para o pessoal que é da indústria, o pessoal que está em casa, que quer saber mais sobre o transformador. Então, vou falar um pouco sobre o transformador a seco. Né? O transformador a seco ele tem essas vantagens todas que o Matheus falou. Né? Ele não corre risco de ter vazamento, porque ele não tem óleo. Né? Então, tem diversas coisas na engenharia da instalação do transformador que você não precisa fazer. Por exemplo, você não precisa ter uma bacia de contenção de óleo, porque ele não tem óleo, então não tem vazamento.
a isolação dele é seca. Geralmente utiliza-se o epóxi, né? No transformador a seco de média tensão da BR-Val lá, a gente utiliza o epóxi como meio isolante, né? E entre outras coisas, o transformador a seco ele não propaga chamas, então ele tem a sua vantagem em relação ao óleo na aplicação, entre outras coisas que a gente vai falando também ao longo do nosso bate-papo aqui. Tá bem. E aí, vamos falar então das normas, né? Da regulamentação, quais são as normas técnicas que tem que seguir. Vocês podiam falar pra gente, por favor? Sim, sim. A gente falando de um pouco de média tensão, né? Então vamos até 34.500 volts, né? Que é a realidade da enorme maioria das linhas de transmissão urbanas, né, que chegam nos grandes centros de energia, né, de consumo de energia, né. Então, a gente está falando de normas de média tensão. A gente tem a 14039, que é uma norma brasileira de instalações de instalações elétricas. Então, ela rege toda a parte de distribuição de energia interna e externa, em todas as redes até 34,5 kV, né. Então, essa é a primeira norma, a norma mestre, né, das instalações de média tensão. A gente tem a NR10, que é a norma que é regulamentadora de segurança em equipamentos energizados, em energia, né? Então é a norma regulamentadora de segurança que a gente tem no Brasil, né? Que inclusive está em revisão, né? O pessoal está abrangindo mais coisas, que é uma norma que já está há muito tempo no mercado, então algumas coisas se tornam obsoletas com o tempo mesmo. Então eles estão passando por um processo de atualização. Acredito que aí no máximo em 1, 2 anos aí a gente vai ter essa nova revisão, né? Abrangindo mais campos, né? A gente tem um mercado que se atualiza o tempo todo e as normas precisam acompanhar o andamento dessa evolução, né? E a gente também tem as normas técnicas que são específicas do produto, né? A gente falando de transformadores, né? Exatamente. E dentro disso que o Taelton falou sobre a 14039, por exemplo, entra numa das vantagens que o transformador seco traz para você. Hoje, essa norma ela já prevê limitações para a aplicação de transformadores a óleo, dado a especificidade da instalação, né? Por exemplo, se você tiver uma instalação onde você tem a subestação, né, no mesmo ambiente da fábrica, por exemplo, vamos falar de uma fábrica. A subestação for no mesmo ambiente da fábrica, né? Você não pode, de forma alguma, usar um transformador a óleo, porque tem risco de explosão e uma série de outros fatores de segurança. E falando especificamente sobre as normas de fabricação, né, quando você fala de transformadores, você tem uma norma a norma de generalidades, que é a norma mãe, vamos dizer assim, é a 5356. A BNT NBR 5356. E dessa norma você vai ter vários desdobramentos e desmembramentos, tá? Desde a parte 11, que vai falar sobre transformador seco, que é onde a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, até outros desmembramentos que vão falar especificamente sobre cada parte, etapa e até mesmo ensaios do transformador. O conhecimento dessas normas é bem relevante, importante, por quê? Ainda mais quando a gente fala de fabricação, né, de um equipamento tão técnico, a gente brinca, usa um termo, né, engenheirado, né, onde você tem uma série de fatores específicos, é bem relevante. A gente faz questão, né, de não só, né, conhecer e estudar essas normas, como ter domínio delas. A gente tem um acervo, né, lá na BR-Val com todas essas normas disponíveis para nós, a gente pode consultá-las. O Taelton falou da atualização, a gente tem informação sobre essas atualizações em tempo real. Temos contato com pessoas que fazem parte também desses conselhos. No último Sinase que eu estive em Belém, eu conversei muito com o professor Cláudio Rancoleta, né, que é um dos membros, né, do conselho de atualização dessa norma 5356. Então isso é de suma importância, é de suma relevância, porque é o que dita, né, as tendências de mercado, como o Taelton falou, e também dá segurança de nós estarmos fazendo um produto que está, né, de acordo com aquilo que são a legislação vigente, né, que serve para poder proteger o nosso cliente e o nosso consumidor final. Sim, pode falar. E o legal desse networking, né? No último Sinase você foi, no penúltimo em Belém, você Exato. conversou com o Cláudio Rancoleta, que é um engenheiro referência na área de transformadores, e no último, que foi em Fortaleza, eu estava conversando no nosso stand com o Agnaldo Biso, exatamente sobre a revisão da NR10. Então, assim, é legal não só por
participar desses eventos e demonstrar nossos produtos, mas também a troca de experiências, né? Exatamente. Então a gente acaba mostrando um pouco do que a gente sabe e aprendendo um pouco, e essa troca é muito legal. E também falando sobre, até fazendo um adendo aí e complementando o que você falou, Sim. né? A gente fala sobre transformadores, né? E geração limpa, né? Hoje a gente está buscando sempre a geração limpa, né? Então a gente fala de usina eólica, a gente fala de usina fotovoltaica, né? E a geração limpa, utilizando óleo, mesmo que vegetal, ainda pode gerar algum tipo de dano para o meio ambiente. Sim. Né? Então você tem o dano quando você finaliza a sua operação, quando você tem um descarte daquele transformador, você tem o dano durante a vida útil do transformador, porque você tem que trocar o óleo, você tem que fazer o descarte correto. Se você não fizer, você vai causar um dano ao meio ambiente. Ainda que temporário. Ainda que temporário. Se você tiver vazamento, você pode causar um dano. Se tiver um incêndio, nem se fala. Sim. Então, assim, o transformador a seco é sempre, a gente diz, né? A melhor opção, que é a verdadeira energia limpa. Sim. Inclusive no processo de fabricação, tendo todo esse controle, nós temos cuidado de fazer todo esse controle desde a linha de produção até o descarte final. Foi quando, até em Belém mesmo, a gente aproveitou para comunicar isso para os nossos clientes, né, que a gente se responsabiliza pela destinação do trafo depois dele já inutilizado. Se nós tivermos um cliente, por exemplo, que quer dar o destino correto para o equipamento, ele pode nos acionar que a gente faz esse recolhimento para ele. Nossa, que interessante. A gente pode fazer esse recolhimento, reutilizar partes que sejam talvez, né, aplicáveis, né, fazer a revitalização daquele equipamento e fazer o descarte com o destinamento correto, né, daquelas partes que são inutilizadas, né? Tá falando sobre energia limpa. Hoje 90% do nosso fornecimento tá concentrado nesse mercado, né, que é um mercado que tem crescido muito, né? Nós temos atendido demais as demandas de usinas, de fazendas fotovoltaicas, com bastante eficiência, eficácia, tendo uma resposta bem positiva dos nossos clientes, né? A resposta positiva são os negócios crescendo, né? Uhum. Então a gente tem visto isso acontecendo, né, graças ao trabalho de toda a equipe, né, graças ao trabalho de todo o grupo, de todo o time BR-Val. Aí tem sido algo bem satisfatório participar de tudo isso. Legal. E aí, assim, depois que o transformador está pronto, ele precisa passar por testes, né? Quais seriam esses testes ou ensaios? Eu não sei exatamente como que a gente fala, qual que é a nomenclatura certa. Eu acho que a norma fala de ensaios, né? Mas teste é comumente como todos nós chamamos. Entendi. A norma fala de ensaios porque ensaios basicamente pelo conceito de ensaio mesmo, como se fosse uma banda, né? Você vai testar ali, né? Vai simular a carga ou as condições em que ele vai estar, né, quando for utilizado em campo. Existem alguns ensaios que são gerais para todos os transformadores e alguns são específicos para transformadores a óleo, transformadores a seco, outros para transformadores especiais, como transformadores de aterramento. Hoje, por exemplo, nós estamos com um transformador na fábrica que vai sair essa semana, que é um transformador de aterramento com ligação em zigue-zague. É uma mosca branca esse transformador, dificilmente você vai encontrar ele assim em outro lugar. Nós, assim, 5 anos de fábrica, esse transformador específico é o primeiro que nós fazemos. Mas como nós temos domínio de toda a parte de projeto, toda a parte de fabricação, tudo está sob nosso comando, né? Hoje a gente tem capacidade para atender qualquer demanda que vier do nosso cliente, né? Qualquer especificidade que seja, um grupo de ligação específico, uma potência específica, né? A gente faz isso com frequência. O Alexandre, que é CEO da BR-Val, ele até brinca, né, que a gente é um ateliê de transformador, né? A gente faz o transformador exatamente como o cliente precisa. Então, personalizado. A potência que ele precisa, a atenção que ele precisa. Claro que a gente tem os transformadores de linha, né? Tem a tabela de potências lá padronizada, mas caso o cliente precise de alguma aplicação específica, essa é a grande vantagem da BR-Val em ter engenharia própria e não somente montar transformadores com moldes prontos já adquiridos. Então a gente fabrica e engenheira o transformador desde o início até o fim dos testes e instalação em campo. Isso traz um diferencial significativo, né? Lembrando que, eu gosto sempre de dizer isso, né? A gente está falando de ensaio agora. O que a gente vende não são transformadores e cabines e painéis. Eu sempre falo com os nossos clientes que nós vendemos é confiança. Porque são as nossas cabines e transformadores que energizam hospitais, por exemplo. Uhum. Que energizam... O estádio do Maracanã está com a cabine BR-Val. Então, se tiver um jogo lá, seja qual for o seu time, né, e a energia acabar por um problema na cabine, imagina
Como é que não vai ser? Com certeza. Então, assim, você tem hospitais que envolvem vidas, você tem geração de energia, de mercado livre, né, que é o negócio, é da onde os nossos clientes tiram, né, o seu faturamento. Então, é um negócio não só de equipamento elétrico, é um negócio de confiança. E daí a importância de nós executarmos cada um dos ensaios, né, com toda a perícia, né, e cuidado possível. Como eu falei, existem alguns ensaios que são específicos para transformadores seco, óleo e outros transformadores de proteção, como os transformadores de aterramento. Eu vou focar mais naqueles que são os ensaios para transformadores seco, que é a nossa especialidade, e aí um ou outro são aplicáveis também aos transformadores a óleo, a gente vai pontuando isso. Basicamente, o que a gente faz hoje na fábrica, depois do equipamento pronto, 100% finalizado, a gente leva ele para o laboratório. A gente tem um laboratório hoje, né, que ele é 100% equipado para fazer todos os ensaios de rotina, que a norma 53561 ela preconiza, né, incluindo o ensaio de descargas parciais, que até outro dia não era um ensaio de rotina, né, se eu não estiver enganado, ele entrou como rotina na revisão de 2016. Antes ele era um ensaio de tipo. Qual é a diferença de ensaio de rotina para ensaio de tipo? O ensaio de tipo é para tipificar o equipamento. Vamos lá. Eu faço um transformador e eu digo que ele suporta um nível básico de impulso de 110 kV. Então eu levo ele para o laboratório, aplico um impulso de 110 kV. Então, os transformadores que eu construí, baseado naquele tipo que eu fabriquei e testei, né, eles estão validados, não precisam ser ensaiados de tipo novamente, por aquela amostra. O ensaio de rotina é diferente, ele tem que ser executado em todos os transformadores que você faz, né? Então, o ensaio de rotina hoje, né, que nós fazemos em fábrica, que são todos que a norma pede, a gente vai desde a relação de transformação, né, que é o famoso TTR, que o pessoal conhece, né, que é um ensaio bem famoso e bem comum, é feito tanto em fábrica quanto em campo, é bem fácil de fazer. Com o aparelho você chega lá, mede a relação por todos os TAPs ou derivações, né, de primário para secundário, para poder garantir que estão de acordo dentro da tolerância. Hoje a norma fala de uma tolerância de mais ou menos 0,5 percentual. Então, se estiver dentro dessa tolerância, o transformador está aprovado, aquele TAP está ok. Né? A gente também faz o ensaio de resistência de enrolamentos, né? Que também tem um equipamento específico para isso, que é um miliomímetro, alguns conhecem também como ponte Kelvin. É um equipamento que você chega lá, conecta nos terminais e mede a resistência elétrica dos enrolamentos entre certos pontos específicos. Nesses ensaios todos, né, a interferência da metodologia de ensaio, né, vai variar também, né, temperatura e umidade também vão interferir diretamente nesses casos. Tem um ensaio também que nós fazemos, e que até é legal a gente ter espaço aqui para poder falar um pouquinho sobre ele, que é o ensaio de resistência de isolamento, o famoso Megger ou megômetro, depende, né, da cultura da empresa, do local onde você está falando. Esse é um ensaio bastante realizado até em campo, devido à impossibilidade de você realizar outros ensaios de resistência, né, de elétrica. Porque em campo, por exemplo, tá, Elton sabe disso, você não consegue fazer um ensaio de tensão aplicada, né? É difícil você fazer um ensaio de tensão aplicada no transformador em campo. O transformador está você isolar a área e exatamente, separar o transformador do trânsito de pessoas, obra, aquela correria louca, é complicado mesmo. Como é que funciona o ensaio de tensão aplicada? Você tem um transformador de 15 kV, você tem que aplicar 34 mil volts. Então, é uma logística complicada. No laboratório, não. Você tem controle do ambiente, você tem a área controlada, você tem tudo sinalizado. Nosso laboratório tem vários dispositivos de segurança, como, por exemplo, se você abrir a porta da área de testes durante o ensaio, seja qual for, todo o quadro desarma automaticamente. Então, para que não corra o risco de que alguém vá adentrar a área de ensaios com algum equipamento energizado. Então, só para dar um exemplo de como é complicada essa logística. Então, adota-se um ensaio de resistência de isolamento, que também é um ensaio que a norma 53561 pede, né, como um ensaio de rotina também, apesar dele não ser estabelecido como ensaio de rotina para transformadores a seco, mas também o fazemos. E também vale ressaltar que a própria norma 5356, para transformadores de generalidades, né, que também fala sobre transformadores a óleo, ela descreve que ensaio de resistência de isolamento não digamos assim, esse ensaio ele não é suficiente para reprovar um transformador. Então você pode ter um ensaio com resistência de isolamento talvez considerada baixa,
mas não necessariamente é suficiente para reprovar desde que ele esteja aprovado em todos os outros. Né? Então, assim, por que eu estou dando uma atenção para esse teste? Porque o meu telefone toca com muita frequência para perguntarem a respeito desse ensaio. Cliente ou instalador, parceiro do cliente, está em campo. Olha, eu estou com o transformador de vocês aqui, deu a resistência de isolamento tantos mega-ohms ou tantos giga-ohms. Como é que você está aprovado ou está reprovado? Aí eu falo, rapaz, dificilmente ele vai estar reprovado se, né, se no aparelho ele não indicar curto-circuito. Basicamente é isso. O aparelho não indicou curto-circuito, provavelmente o transformador vai estar aprovado. Como que eu sei que ele de fato está? Fazendo os outros testes, as outras verificações. Mas, só para dar um exemplo, a norma não fala de valores ou de grandezas em mega-ohms ou giga-ohms para ensaio de resistência de isolamento. Você não tem parâmetro. Se der valor X está aprovado, se der valor Y está reprovado. Não existe esse valor. Entendi. Então, o que comumente se faz? Pega-se referência da norma de painéis, da norma de cabos, e aí depende da filosofia de cada um. Aí o instalador lá, cara, não, estou acostumado a fazer, dá esse valor, está aprovado. Então, para ele, aquele valor está bom. Se der abaixo, ele vai acionar o fabricante, por exemplo. Mas, geralmente, não é um ensaio que reprova transformadores. Tá? Tem a sua importância, tem a sua relevância, indica falhas, mas ele deve ser usado com, digamos assim, associado a outros ensaios para poder você condenar o equipamento, por exemplo. E aí, só continuando falando rapidamente sobre os ensaios que agora são gerais para todos os transformadores. Ensaio de tensão aplicada, como a gente já falou aqui, deu exemplo, que é onde você aplica o dobro da tensão em frequência industrial, que é os 60 Hz. O dobro da tensão nominal ele tem que suportar durante 1 minuto. Então, se ele é de 15, 34. Se ele é de 25, 50. Se ele é de 36, 70. Basicamente isso. Então, durante 1 minuto, o transformador tem que suportar essa tensão em frequência industrial. Temos também o ensaio de tensão induzida, que nós fazemos uma operação semelhante ao de tensão aplicada, só que com o dobro da frequência. A gente dobra a frequência, alimenta com o gerador de tensão induzida pelo secundário do transformador. E aí, se o secundário desse transformador, por exemplo, tem é nominal de 220 volts, então a tensão nominal dele é 220, eu vou chegar a uma tensão de 440. Então eu vou dar o dobro da tensão no secundário e, consequentemente, vou refletir essa tensão no primário. Só que esse ensaio é feito com 120 Hz. Por que o dobro da frequência? Porque quando você dobra a tensão de um transformador, refletindo primário, secundário ou vice-versa, induz uma tensão dobrada, você corre o risco de saturar o núcleo do transformador, que é levar o núcleo ferromagnético a condições onde ele simplesmente perde a função dele e vai disparar em níveis de perdas, que a gente chama de saturação. Quando você dobra a frequência, na fórmulazinha da indução, basicamente falando assim, na fórmula da indução, a frequência é inversamente proporcional à indução. Então, se você tem indução alta, ao contrário, frequência alta, indução baixa. E vice-versa. Frequência baixa, a indução mais alta. Então você usa esse artifício de dobrar a frequência para poder não ter problema de saturação, porque se você saturar o núcleo, interfere no ensaio e você perde os dados. Isso não vai se tornar um ensaio confiável. Então a gente vai ter também, além desses ensaios que são ensaios dielétricos, um ensaio de medição de descargas parciais, que é um ensaio importantíssimo. Para transformadores a seco, não dizer que assim, talvez elencar o mais importante, talvez, não sei se seria o ideal, mas eu diria que é um ensaio que traz maior relevância no impacto no tempo de vida útil do equipamento. Tá? É como se você tiver um transformador com nível de descargas parciais alto, saindo de fábrica com um nível de descargas parciais alto, é fato que você vai ter um transformador por menos tempo do que você estima. Ele não vai te servir pelo tempo que você talvez achou que fosse, Hoje a gente estima aí 25, 30, 35 anos de vida útil para um transformador, mas tem transformadores que estão ligados há muito mais tempo que isso. Sim. Transformadores mantendo a manutenção correta, mantendo a temperatura correta, as condições ambientais corretas,
provavelmente vai alongar a vida útil desse transformador. E é muito importante esse ensaio que o Matheus falou, e aí, só pegando um gancho na sua fala, porque é um ensaio que se tornou um ensaio de tipo há pouco tempo na norma. Rotina. De rotina. Um ensaio de rotina que se tornou obrigatório na norma há pouco tempo. Exato. E é um ensaio que não foi feito em diversos transformadores que estão instalados. E ainda tem, fabricantes que não têm esse tipo de estrutura na sua indústria, na sua fábrica, né, no seu processo. Então é muito importante exigir o relatório de ensaio, inclusive com o ensaio de descargas parciais. Exatamente para você garantir a integridade desse ativo. Um transformador a seco é um equipamento caro. E que você conta que a vida útil dele, que é o que vai fazer ele se pagar, né? Vamos falar aqui também sobre diferença de custo, né? Um transformador a seco ele é um pouco mais caro que um transformador a óleo. E essa diferença de custo ele se paga pela diferença de vida útil. A vida útil do transformador a seco é maior que a do transformador a óleo. E isso só se dá se você garantir tecnicamente que esse transformador foi feito dentro das boas práticas de engenharia, que seguiu todas as normas. Perfeito. Né? E está na norma que precisa desse ensaio de descargas parciais e é um ensaio importantíssimo no processo de fabricação. Inclusive, pegando o gancho que o Thaelton falou, não só exigir esse relatório, esse processo, como a gente fala com os nossos clientes várias vezes. A gente convida eles para acompanhar o ensaio na fábrica. Nossa. Então, vem fazer o ensaio junto com a gente, né? Então, a gente faz umas... Faça o TAF. Fica a dica, exatamente, faça o TAF. Por quê? Né? É aquele velho ditado, papel aceita tudo. Eu posso escrever que o transformador passou pelo ensaio XYZ, foi aprovado com 2 picocoulombs de descargas parciais. A norma fala que pode atingir até 10 picocoulombs. Então, 2 seria um nível excelente, um nível muito bom de descargas parciais. Só que quem garante que esse ensaio foi de fato verificado? No nosso laboratório, a gente já chegou a medir transformadores com 0,8, 0,9 picocoulombs, então menos de 1. Pode ser até 10. Pode ser até 10. Então, assim, só para ter uma noção. E o que a literatura... Porque, como o Thaelton falou, é um ensaio recente na norma, como rotina. Percebeu-se essa necessidade, incluiu-se esse ensaio, porque é um ensaio de suma importância, né? Talvez, eu digo que para a vida útil do transformador, ele é o mais importante, porque ele vai validar o processo de encapsulamento, que é o que vai garantir, né, a isolação de todos os enrolamentos ali de média tensão, que é onde tem o maior risco de eventual curto-circuito, né, fuga de corrente, enfim, todo esse problema e ter eventuais falhas. É onde mais dá problema, né? São os enrolamentos de alta tensão. Para o pessoal entender, no transformador a óleo, eu tenho o óleo como meio isolante. No acervo, como a gente falou, eu tenho o epóxi. Exato. E se esse epóxi não estiver bem injetado no transformador, termo injetado? Pode ser usado até para poder gerar um entendimento. Exatamente. Se ele não estiver bem injetado, tiver bolhas, tiver falha nesse encapsulamento, eu tenho problemas sérios que vão acontecer durante a vida útil do transformador. Não vai acontecer daqui uma semana, daqui um mês. Então o instalador vai instalar o transformador, vai funcionar a sua obra, beleza, perfeito. Mas e daqui 5 anos? Como que vai estar a saúde desse transformador? Daqui a 6 anos? Então, assim, a gente, além de fabricar transformadores, a gente também recebe alguns transformadores lá. Exato. Para fazer esse tipo de correção, né? A gente faz bastante retrofit. Foram transformadores que talvez tenham até passado pelo teste e aí realmente pode ter sido uma falha durante o processo de aplicação do teste ou realmente passou no teste e foi causado pelo tempo. Né? Mas acredita-se, né, que não foi feito da maneira correta, né, Matheus? Então, assim, é um tipo de serviço que a BR Val também oferece. Então, a gente faz essa análise, né? Então, a gente leva o transformador utilizado do cliente já com problema, com bobina queimada, até com rachadura ali entre bobinas rachadas, sim. Então, a gente faz todos os ensaios novamente no laboratório, detecta a anomalia e faz toda a correção, né? Exato. No caso, quando você tem um problema numa bobina encapsulada, a correção é descarte, fabricação de bobinas novas, montagem, e aí passa pelo processo de ensaio novamente.
legal assim ressaltar só uma curiosidade, que até o momento a gente só pegou ensaio para retrofit, transformador para retrofit de transformadores de outros fabricantes. Ainda não foi preciso fazer nenhum do nosso. Não sei se tem alguém fazendo retrofit de transformador BR-Val por aí, mas a gente não está sabendo. É o peixe que eu vendo. Quando eu vou vender, eu falo, a gente tem taxa zero de retorno desse transformador por defeito de fabricação. Então graças isso a deve Deus. também aos processos produtivos que a gente toma maior cuidado, né? A BR-Val sempre preza pela qualidade, né? A gente fala sempre, o transformador BR-Val é para brigar por qualidade. Então a gente preza muito pela qualidade, desde a aquisição dos materiais, que a gente busca a melhor resina epóxi, a gente busca processo de qualificação de fornecedor. Então, assim, a gente toma todo o cuidado para a gente entregar um produto que realmente garanta a qualidade e garanta o nome BR-Val, porque a gente brinca também, aquilo ali é um filho nosso que está no mercado. Então, é o nome da BR-Val que vai em cada produto daquele ali. Se eu tenho um problema com o produto BR-Val, eu tenho um problema com o filho da BR-Val. Então, a gente toma muito cuidado com esses detalhes. É isso. E só para fechar essa parte dos ensaios, né? Ele falou sobre tempo de vida útil. Por exemplo, lembrei de novo, uma usina fotovoltaica. Se estima que ela vai funcionar por 25 anos. Né? Isso que o pessoal tem falado aí no mercado. Sim. Se você tem um transformador que dá problema com 5... É a vida útil da placa, né? É a garantia da placa. Exato. Né? Da placa do inversor. Exato. Então, se tem um transformador com 5, com 10, então torna-se um problema para o seu faturamento. E só aprofundando um pouquinho nessa questão do ensaio de descarga parcial, como é que funciona? Né? O que ele afere? O que o Tael falou, exatamente o que ele falou. Na hora de você encapsular a bobina, a gente usa o termo encapsular, mas é como se fosse injetar resina. É como se eu injetasse resina, ou epóxi, né, que ele disse, na bobina, no enrolamento, que aí pode ser de cobre ou de alumínio, que vai ser o enrolamento responsável por receber a média tensão, que é a tensão mais alta, que são lá os 1000 volts, lá os 30 mil, ou os 36 mil, ou os 25, ou os 13 mil, enfim, seja lá quantos mil forem. Né? Esse enrolamento recebe um tratamento especial, que é o encapsulamento. Esse enrolamento, uma vez ele feito, ele vai para uma câmara de vácuo. Por isso que o Taelton mencionou a questão das bolhas. Por que o vácuo? Para que quando a resina for injetada, vamos usar esse termo só para poder ficar mais fácil o entendimento, né? A gente usa descer resina ali, ele vai encher o molde com resina. Quando esse processo estiver acontecendo, não haja a presença de bolhas de ar. Porque você tem um material de uma certa viscosidade, que é a resina. Então ela se aquece, ela começa a gelatinar, você vai injetar ela no molde, e dentro do molde está a bobina. Aquele processo é um processo leva um certo tempo. Né? Então você precisa garantir que você tem ali um vácuo, quase um vácuo, né? Não chega a ser um vácuo exatamente, mas a pressão ali bem ausência de ar, né? Você usa uma bomba para poder fazer um processo de sucção que seja o mais eficiente possível, desce resina depois desse processo e faz com que todo esse isolamento, né, seja garantido. Por quê? Agora falando um pouquinho sobre física, né? A capacidade dielétrica da resina, ela é maior do que a do ar. Então, vamos supor que eu tenho 2 pontos, né, e tenho diferença de potencial, né, ou então tenho tensão, popularmente falando, em 2 pontos. Se eu deixo 2 pontos de tensão aqui, na distância que estão os meus dedos, né, e eu tenho alta tensão nesses pontos, dependendo da distância, eu vou ter passagem de corrente, mesmo que eles não estejam encostados. A tensão é tão alta que ela rompe o ar. Exato. Né? O dielétrico ali é o ar, né? O meio isolante é o ar, né? Então, se você tiver uma tensão... Por isso que tem um distanciamento entre os cabos, né? Exatamente. Né? Exatamente isso, né? Então, por exemplo, o distanciamento é equiparado à tensão que está a rede. Então, por exemplo, se for uma rede de uma tensão maior, a distância é maior. Então, se eu aproximar muito os cabos, o que acontece? Eu fecho um curto-circuito, exatamente, abre um arco voltaico ali e há realmente a passagem de corrente. Sem encostar. Então, é porque só por indução, né? A gente está acostumado como não encosta um fio no outro. Quando você fala de média tensão, você não pode nem deixar perto. Você tem que adotar certa distância. No caso do transformador, o conceito é o mesmo. Então, se eu tenho dentro daquela bobina que foi encapsulada e está com resina bolhas de ar, eu tenho pontos de falha na isolação. E é exatamente ali que vai haver um rompimento, mais dia ou menos dia. Então essa é a importância desse processo, porque o ensaio de medição de descargas parciais
ele vai validar esse processo de encapsulamento. Então, se eu tenho um nível de descargas parciais alto, e aí uma importante ressalva, tá? A gente tem contato, temos essa parte de network com alguns amigos e parceiros conhecidos nossos que são da academia, né? Inclusive, a gente está trabalhando hoje em parceria com a UF, né? Em alguns projetos, né, inclusive de medição de descargas parciais, de curta entre espiras, em projetos de P&D que eles estão desenvolvendo. E eu tenho conversado com eles a respeito de alguns materiais que têm saído. E a literatura hoje ela já garante que o nível de descargas parciais aumenta ao longo do tempo. Então, se você tem um transformador que saiu com nível alto de fábrica, ao longo dos anos, o que vai acontecer vai aumentar ainda mais. Então, é importantíssimo acompanhar esse ensaio e garantir que ele esteja sendo feito de acordo com o que a norma estabelece, né? E, por último, temos 2 ensaios também que são aplicados também aos transformadores a óleo, que é o ensaio de medição de perdas em vazio e de perdas em carga, que também são de relevância, né, muito alta. Por quê? Porque esses ensaios é que vão, né, dizer o quanto de perda você vai ter no processo de transformação. Porque você não consegue ter, na transformação de tensão, de energia, um processo que seja 100% eficiente. Alguma coisa se perde no caminho. Né? Hoje tem transformadores, a gente tem fabricado transformadores com um nível de eficiência bem interessante, 96%, 97%. Mas se você tem transformador com um nível de perdas alto, né, você vai pagar por essa perda. Entendi. Então não compensa para o cliente final ter um transformador que tem um nível de perdas elevado, ainda que ele pague mais barato na aquisição ao longo dos anos, enquanto ele estiver usando aquele cara, fatalmente ele vai estar pagando por essas perdas. Então acho que sim, resumidamente sobre os ensaios, acho que a gente pode falar, são basicamente isso. Eu acho que eu não esqueci nenhum. Então, recapitulando, quais que são? Relação de transformação, resistência dos enrolamentos, aí resistência de isolamento, que é diferente, que é aquele que eu dei uma atenção maior para falar, né, porque é um ensaio que gera bastante dúvida, né? Tensão aplicada para garantir, né, que o transformador vai suportar, né, em funcionamento a tensão nominal dele. Aí a gente foi para a tensão induzida, né, que já envolve 2 enrolamentos, primário e secundário. Também medição de descargas parciais, que a gente também deu uma atenção maior devido à importância desse cara para o tempo de vida útil. E, por último, a medição das perdas, tanto em vazio quanto em carga. E aí a gente está falando de transformadores no geral, né? Estamos dando um pouco de enfoque ao a seco, né? Mas tem uma grande diferença, pelo menos durante a operação do transformador, né? O transformador a óleo, durante o seu período de vida útil, você tem que fazer diversos testes no óleo isolante. Esse é um adendo que é uma grande diferença para o transformador a seco, né? O transformador a óleo você precisa retirar de tempos em tempos. Você vai lá, retira além de fazer um monitoramento do nível do óleo, você tem que monitorar o tempo todo. Pressão também. Pressão. No tanque. Né? Então você tem os relé de Buchholz lá, né? Que faz todo o monitoramento. E de tempos em tempos você tem que ir lá, retirar uma amostra desse óleo, mandar para um laboratório para ver se ele ainda está mantendo as características isolantes, né, dentro da faixa de tolerância lá aceitável, né? Então, além de todos esses ensaios, né, que tem no transformador a seco, tem Perfeito. alguns específicos do a óleo. Um que a gente pode destacar durante o período de operação dele é exatamente esse, né? Você medir a eficiência isolante desse óleo. Dielétrico do óleo. O que não acontece com a resina. Você fez o ensaio de descargas parciais, ele está ok, é só, digamos assim, é só ser feliz, né? O transformador a seco, né? Basicamente você olhar o relé térmico dele lá, tá ok, beleza. No máximo fazer um reaperto de conexão e só. Dizer assim, porque às vezes a gente usa o termo, né, que é zero de manutenção. Nada é zero de manutenção, né? É um termo que a gente usa, porque comparado ao que você tem que ter de cuidado, por exemplo, num trafo a óleo, né, é quase que zero, né? Porque você tem que monitorar só o funcionamento, a temperatura, óbvio que usar ele dentro das características nominais, né? Isso é óbvio, mas às vezes tem que ser dito, né? Pois é. E tocar para frente que você vai ter um equipamento por longos anos. Agora, a gente
tudo mudou, assim, num tempo muito rápido, né? A gente vê dentro de casa mesmo, você vai, sei lá, comprar uma casa que já é antiga, ou alugar uma casa, você olha, você fala... Já passei muito por isso, falar assim, nossa, vou ter que encher de tomada isso aqui, porque tá tudo... Não tem, né? Então, acho que isso tudo, tenho certeza que isso tudo impactou muito todo o setor elétrico, né? A tecnologia, tudo que a gente vem vivendo de forma totalmente acelerada. E aí eu queria saber, porque vocês também fazem parte de, igual o Ty Hellington falou, do Sinase, vocês estão sempre participando de feiras e tal, então vocês conseguem ter esse acesso à tecnologia muito rapidamente, né? O que está saindo de inovação no mercado. E aí, assim, como que essa tecnologia está ajudando o desempenho desse produto, do transformador? Como que ela contribui para isso? Tem alguma coisa que foi mudando? Então, a gente pode falar muito sobre os processos produtivos, né? A gente está buscando sempre melhorar os processos produtivos, e aí a gente fala, pô, mas eu estou falando de desempenho, né? A gente falou de casa, mas o processo produtivo é muito importante porque com a automatização do processo produtivo, a gente consegue garantir mais eficiência, cada vez mais eficiência ao produto, né, Matheus? Sim. Então, tem diversas melhorias que a gente já implantou no nosso processo lá, que vem trazendo esse resultado, né? Além da própria aplicação do produto mesmo em comparação aos demais que a gente vê no mercado, né? Perfeito. Você fala sobre melhoria de processo, né, que, como o Thalita falou, faz uma diferença gigante. Como, por exemplo, esse processo que nós acabamos de falar, do encapsulamento do transformador, que é um processo que, se não for bem feito, né, o transformador ele tem basicamente 3 etapas, né? Projeto, processo, teste. Né? Cumprindo essas etapas bem feitas, é bem possível que você tenha um equipamento, né, para um bom tempo e atendendo às suas expectativas. E também, quando a gente fala de tecnologia aplicada nesse processo como um todo, né, eu destacaria também a parte de ensaios que a gente falou aqui agora. Né? Você tem programas, softwares, equipamentos que cada dia mais vão se né, otimizando. Né? Por exemplo, nosso equipamento hoje de descargas parciais, ele é um equipamento, né, dos mais modernos. Ele mede a descarga parcial trifásica, né? A maioria dos equipamentos do mercado mede monofásico. Né? Então, a gente consegue ter, né, te dá gráfico em 3D, em 4D, várias opções para você poder... E tudo isso é a tecnologia trabalhando em favor do produto. E também podemos falar sobre tecnologia aplicada na ponta, né? Lá naquilo assim, que é o... E assim, Matheus, acho que a gente está aqui, vamos vender um pouco do nosso peixe também. Sim, né? sim, vamos. Da gente falar da questão dos projetos. Temos que pagar as contas. Exatamente. Então, a gente falar um pouco sobre os projetos, né? Porque a BR Val preza muito pelas boas práticas de engenharia, né? Então, por exemplo, vamos falar da ventilação forçada. Vamos lá. A gente... Meu telefone também toca bastante. Então, a gente tem os nossos transformadores muito aplicados em usinas fotovoltaicas, né? O Matheus falou aí, né? A gente tem... Essas usinas de geração renováveis é o que está em mais alta no mercado hoje. Hoje são clientes de grande demanda na BR Val. E quando a gente fala em usina fotovoltaica, a gente fala muito sobre a aplicação desses transformadores ao tempo, né? Então, acho que a gente pode falar um pouco também, né? Você pode falar com mais propriedade, né? Sobre os nossos projetos, né? Por que a gente não usa ventilação forçada? A gente pode utilizar também, né? Sim. Então, acho que se explicar um pouquinho disso também, acho que é legal. Isso cabe na colocação que a gente ia fazer sobre a tecnologia aplicada na ponta, na operação. O que acontece? Quando você tem um projeto, e que hoje é um projeto muito demandado para aplicação de transformador seco ao tempo. Tá? Ele falou lá no comecinho que o transformador seco tem uma limitação em relação à utilização dele ao tempo. O que é a utilização ao tempo, basicamente? É usar ele sem uma casinha, sem o teto. Né? É um transformador sem teto, digamos assim. Então, ele, ao tempo... Ele não pode tomar chuva, ele não pode tá sujeito aos intempéries que o transformador a óleo, por característica, ele já suporta, né? Porque ele foi projetado para isso. Ele tem um tanque, a parte ativa dele está protegida pelo tanque metálico. Entendi. O transformador seco tem essa peculiaridade. Então, algumas demandas, quando a gente fala de energia limpa, né? E energia limpa de verdade, a gente gosta muito de falar disso, né? A gente
usa a aplicação do transformador seco, né? Os clientes já estão, né, preferindo a utilização do transformador seco, né, por essas várias questões que a gente já colocou aqui. E muitos dos nossos clientes, grandes players do mercado, né, de rede, de geração, fotovoltaica principalmente, né, empresas multinacionais, vinham até nós com essas demandas de fabricação de transformadores secos e perguntando, cara, por que não põe ventilação forçada? Desde o começo, né, da fábrica da BR Transformadores, a gente sempre, né, teve a seguinte filosofia. O transformador a seco da BR Val, que é para uso ao tempo, que é o IP54, né, que a gente fabrica, ele vai dentro de um invólucro metálico, uma caixa metálica, que ela é bem fechada, ela tem algumas venezianas para entrada e saída de ar, mas ela é bem fechada, então, assim, limita bastante a troca de calor com o ambiente. E o transformador seco, a gente já falou aqui, ele só funciona com o resfriamento natural do ar, né? E o que a gente adotou como filosofia nossa de projeto e aplicação BR Val? E a gente fala isso para os clientes, para os fornecedores também. O nosso projeto IP54 ele é um projeto diferente do projeto IP00. Ou seja, o projeto que vai ser um transformador padrão, que vai ser para uso abrigado, dentro de uma alvenaria, obviamente que devidamente ventilada, né, com todas as características que são estabelecidas também por norma. Ele é diferente de um transformador que vai dentro de uma caixa metálica ao tempo, para ficar lá no sol, na chuva. Por quê? Porque o transformador que vai ao tempo dentro da caixa, ele tem limitação de troca de calor com o ambiente externo. Então, devido a essa limitação, devido a essa barreira, ele não tem a mesma eficiência de troca de calor que o transformador que não tem impedimento nenhum, né, vai ter. Então, você põe... É a mesma coisa que se eu botar... Né, vamos lá, se eu ligar uma resistência, ela vai aquecer. Se eu deixar ela livre, em cima dessa mesa, por exemplo, ela vai dissipar para essa sala todinha. Se eu botar ela dentro de uma caixa, rapidinho ela vai esquentar aquela caixa ali, porque não tem para onde sair o ar quente. Então, o que acontece com o transformador seco? Então, por isso, nós fazemos o seguinte, o nosso projeto ele é completamente diferente. O projeto IP54 ele nasce do zero como transformador IP54. Se você olhar a foto de um projeto nosso IP54, ele é bem mais robusto e maior do que um transformador IP00. E aí, só para explicar um pouco para o pessoal também, né? A ventilação forçada ela é o seguinte, é um ventilador que eu coloco no transformador e o pessoal da indústria, as empresas de engenharia, eles estão acostumados com essa ventilação para quê? Quando eu projeto um transformador, eu vou pegar um exemplo, um 500 kVA. Se eu colocar ventilação forçada nele, teoricamente, eu consigo extrair uma potência maior dele, porque a troca de calor dele vai ser mais eficiente. Com isso, eu vou conseguir extrair uma potência talvez de 20%, talvez um pouco mais. Nessa faixa, 20% a 25%. 25% a mais do que o transformador é projetado. Porém, o que acontece? O pessoal quer reduzir custo. E aí, com essa redução de custo, já chegou o projeto pra gente que o cara quer pendurar o projeto dele em cima dos 20% do ventilador. E aí você imagina, você pendurar toda a operação de uma indústria, toda a operação de um shopping, de um hospital, exato, ou de uma usina fotovoltaica, uma geração que seja, em cima desses 20% do ventilador. Porque é o seguinte, o ventilador queimou, ele já não atinge mais essa faixa de potência. Exato. E aí você vai pendurar toda a confiabilidade do seu sistema nesse ventilador. Então, pensando nisso, a BR Val não adota esse tipo de projeto. Então é o seguinte, o cliente quer a ventilação forçada? Beleza, a gente instala a ventilação forçada no transformador, mas qual é a potência real que esse cliente precisa? É 650 kVA? A gente vai projetar um transformador para 650 kVA. Seja ele IP00, e aí IP que eu estou falando é grau de proteção, né? O ensaio de grau de proteção, tem a norma de grau de proteção lá, né? Ou IP54, que aí é um invólucro testado também para grau de proteção, todo fechado para poeira, para chuva, exato, que é resistente para ficar ao tempo. Então, a BR Val não pendura a sua operação no transformador no ventilador. Por quê? Queimou esse ventilador, deu problema? Ah, beleza, eu coloco um contato para desarmar o disjuntor, para desarmar o relé tal, beleza.
mas você está pendurando a sua operação em um ventilador. Exato. Você queima um transformador é um equipamento caro, um dos equipamentos mais caros da subestação é o transformador. É cabine, é transformador. Então você vai queimar um transformador, beleza. Queimei o transformador do hospital. Quanto tempo eu vou levar para conseguir um transformador para colocar naquele hospital de novo? Então assim, o correto é seguir as boas práticas de engenharia e não pendurar o seu processo em cima de um ventilador. Perfeito, é isso. Então, a gente, né, tá acabando o nosso tempo, mas ainda tem 2 perguntas aqui que eu acho muito importante da gente falar, que é até puxando esse gancho do que vocês estão falando agora, porque quais são as principais causas de falha nesses transformadores? E aí a gente aproveita aí, não sei se vocês querem falar agora sobre o monitoramento de ativos, como... Eu acho que sim, porque é uma coisa... Interligam, né? Interliga a outra. Porque quando a gente fala de tráfego seco, a principal falha geralmente é não monitorar a temperatura. Eu já cansei de ir a clientes que relatavam que estavam com eventuais problemas e quando a gente chegava lá não tinha sequer o relé temperatura, que é a função 49 lá, não estava nem ligado. Então, qual que é a única coisa que você tem que fazer hoje quando você que tem um transformador seco? A única coisa que você tem que fazer quando energizar ele, além de usá-lo dentro das características nominais, né, que vai dentro de encontro com o que o Taelito falou, das boas práticas de engenharia, se você estressar o equipamento, você não vai ter o equipamento por muito tempo, monitorar a elevação de temperatura. Por quê? Se o equipamento aquecer, sobreaquecer, ele começa a danificar o sistema isolante. Isso vai fazer com que, ao longo dos anos, você vai ocasionar um curto-circuito no equipamento, vai queimar o transformador na prática. Então, diminui a vida útil. Exatamente. Então, assim, o que a gente vê hoje, assim, de principal evento de falha nos transformadores a seco? Assim, principal, assim, eu diria 95%. Falha de monitoramento do ativo. Então, e hoje você tem, como a gente estava falando, né, anterior sobre tecnologia, tem vários tipos de forma de monitorar. Desde um relé simples, onde você tem que mandar um operador ir lá vigiar, né, para ele ver se está tudo ok, aí ele passa lá uma vez na semana, ou ele vai colocar um contato, né, daquele relé no trip da bobina de abertura do disjuntor, para se esquentar, o disjuntor desliga a carga, então ele vai automaticamente dar um sinal, até soluções que nós podemos aplicar, por exemplo, com um IoT, né, Internet das Coisas. Você tem, né, protocolos, né, de comunicação, desde RS485, Modbus, né, você pode Ethernet, TCP/IP, você conecta em supervisórios. Você tem um modelo hoje que você sequer precisa de um supervisório. Supervisório é muito caro, eu não quero botar um supervisório na minha instalação. Tem um relé específico que você pode comprar, um modelo que a gente, né, pode aplicar na solução que a gente fornece, que você conecta o relé à rede e de onde você estiver, de qualquer lugar do mundo, você consegue digitar o IP dele e você vê que temperatura ele está chegando. Os dados são enviados em tempo real e aí a gente fala de monitoramento de ativos, né? Exato. É o que a gente mais vê hoje. A gente fala de indústria 4.0, a gente fala de monitoramento de ativos. Isso já vem evoluindo há muito tempo, né? A gente já fala de predição de manutenção há quanto tempo, né? Planejamento de manutenção. E hoje a gente está conectado o tempo todo o tempo a gente está com o celular, a gente está na internet. Então, assim, isso chegou no setor elétrico, isso chegou nos equipamentos elétricos. Então, assim, tanto transformador quanto painéis, a gente fala de equipamentos conectados. Então, a gente tem sensores que podemos instalar, né, tanto nas instalações quanto nos equipamentos, né? A BR-Val tem esse tipo de serviço, a gente vende esse tipo de serviço e a gente consegue monitorar o ativo em tempo real. E o que é monitorar o ativo em tempo real? Não é atuar na falha, é atuar antes da falha acontecer. Predição. Ali eu instalo sensores térmicos, sensores de umidade, sensores pontuais, sensores ambientais, que estão mandando dados para a nuvem em tempo real. Nessa nuvem eu tenho uma inteligência artificial que faz todo o monitoramento desses dados, processa os dados e te dá previsão de falhas. Então ele fala assim, esse ativo está com elevação de temperatura, em 3 dias ele elevou a temperatura em tantos graus, então em tanto tempo ele vai ter uma parada. Então, assim, antes de você ter uma parada indevida que vai te gerar um prejuízo na sua operação, vai te gerar um prejuízo com o cliente, entre outros,
N prejuízos que você pode ter com uma parada inesperada, você vai agir antes e planejar uma manutenção. Você vai fazer uma parada do seu sistema, fazer a manutenção preditiva antes de acontecer e aquilo ali não vai te atrapalhar. Então, é muito importante não só adquirir o equipamento adequado, corretamente, seguindo as boas práticas de engenharia, seguindo as normas, mas também estar antenado, porque a tecnologia chegou nas instalações elétricas e a gente tem que estar preparado para esses próximos passos, que já está acontecendo. Então, o que vocês acham que pode acontecer daqui para frente, assim, de inovação? Eu acho que intensificar cada vez mais essa questão, né, da conectividade, isso já não é mais já não vai mais acontecer, já está acontecendo. E como o Tailton falou, a gente precisa estar antenado, né? Como, né, se você hoje é um player que está atuando no setor elétrico, no setor de média tensão principalmente, né, a gente sempre bate nessa tecla, não faça as coisas na dúvida, né? Não esteja antenado, saiba o que está fazendo, né? A maioria das falhas, tanto em transformador, tanto em cabine, em painel, que a gente vê, né, acontecendo, geralmente são questões que podem ser evitadas com conhecimento técnico correto, com a aplicação certa da norma, com a aplicação certa do ensaio, enfim, com o procedimento certo. E adotar todo abraçar essa ideia, né, vai se tornar inevitável daqui a pouco. Né? E a gente vai ter alguns projetos, a gente já tem, né, alguns projetos de desenvolvimento de transformador a seco, como a gente estava falando, né, que são projetos pilotos, para aplicações que vão substituir transformador a óleo, como, por exemplo, no poste. Né, já existe esse projeto. Né, ainda está em fase de teste, né, pelo que eu estudei, ainda está em fase de teste, mas já existem simulações nesse sentido. Então, assim, eu acredito que no ramo dos transformadores a coisa vai caminhar cada vez mais, né, para a utilização de transformadores que sejam, que tenham resfriamento, né, a seco, sem aplicação de óleo, pelas demandas mais básicas e óbvias que a gente já falou aqui, né, porque por todas essas vantagens que a ausência do fluido isolante traz na hora da aplicação, da operação e da fabricação, né, e tudo isso conectado, né, junto com todos esses avanços que a gente tem visto aí da indústria 4.0 e da vida como um todo 4.0, né, a partir do 5G, da internet das coisas. E quando a gente fala de energia limpa, a gente tem muito aflorada as causas ESG, né? Então, a gente fala de geração limpa, a gente fala de instalações mais eficazes, né? Então, você gerar uma energia com maior eficiência, sem danos ao meio ambiente. Então, os transformadores a seco hoje são a melhor opção para isso. Claro, tem os seus limitantes, né? E hoje eu vejo que no mercado brasileiro o maior limitante disso ainda é o custo, né? Muitas empresas ainda veem só o custo e não veem um longo prazo, né? Veem um curto prazo. Então, acredito que isso evolua muito no mercado brasileiro com o passar do tempo agora, né? Acho que já vem evoluindo, né, com a disseminação das boas práticas de engenharia, né? Esses congressos que a gente faz, SINASE, tanto as feiras também como FIE e os órgãos governamentais, e CREA e demais órgãos que trabalham, né, para ajudar a disseminar, né, essas boas práticas nos projetos. Então, acredito que as normas vão cercando isso, né, para trazer realmente a energia limpa de verdade, e também o produto vai evoluir para ser cada vez mais eficaz, cada vez mais eficiente na sua conversão de energia, como também na questão da não poluição do meio ambiente. Eu acho que é isso. Assim, o monitoramento de ativos também vai de encontro a isso, né, que a gente falou, né? Até na questão da utilização a mais longo prazo, porque quando você fala você fala de utilização, você fala de não agredir o meio ambiente, você também fala de reutilização ou de aproveitamento. Hoje esse conceito está sendo aplicado demais, não só, né, em ativos como transformador e cabine, como em outros. Né? Tem pessoas falando de reaproveitamento, por exemplo, de roupa, de sapato. Né? Então, de você investir, às vezes, em coisas que vão durar mais, você vai usar por mais tempo. E
preterir aquilo que você vai ter que trocar daqui a pouco. E o monitoramento de ativo é engraçado, né? Que a gente brinca porque tem vários sensores lá e a gente não está querendo tirar emprego de ninguém aqui, não quero tirar o emprego do cara da manutenção, mas se você parar para pensar, um cara controlar de uma sala de controle N transformadores em N plantas pelo Brasil, enquanto hoje o cara precisa pegar o carrinho dele, ir lá, ver o que está acontecendo, aí pega o telefone, liga pro... Em questão de... Não tem internet onde ele está, aí até ele chegar no container que tem internet para subir os e-mails, entendeu? Então complicado. a gente está falando de boas práticas de ESG, a gente está falando de descarbonização, a gente está falando de reutilização de equipamentos. Exato. Então, não só o transformador a seco, como o monitoramento de ativos é muito importante para tudo isso que vem o mundo emanando, né? Essas boas práticas de ESG e todos os requisitos ambientais que vem sendo falado, né? Gente, eu acho que o papo foi muito bom. Tenho certeza de que vai alimentar muita gente aí. O pessoal que tá, como a gente começou falando, né? Quem está interessado em atuar no setor elétrico, quem já atua. Então, eu tenho certeza que enriqueceu muito. E eu agradeço muito a participação de vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa? Acho que é isso, agradecer mesmo e deixar uma mensagem pro pessoal aí, né? Sempre lembrando que a gente encara com muita seriedade tudo que a gente faz, né? E que o nosso negócio, ele é como eu disse no começo, ele é baseado na confiança, né? Porque tudo que nós fazemos, nós entendemos a importância e a relevância do nosso produto, que ele está no coração do negócio do nosso cliente. Então, isso a gente tem total dimensão disso. Ter aquele cuidado, uma coisa que eu percebi, que vocês falaram o tempo todo de diversas maneiras, é o cuidado que vocês têm com cada produto. Exato. Né? É com aquele ali, não é só com todos que estão sendo feitos naquele dia ou naquele período. É o cuidado com cada um deles. Né? Sim, exatamente. E assim, só chancelando o que o Matheus falou, né? Cada produto desse aí, ele passa por diversos setores lá e todo mundo tem maior ímpeto e maior orgulho de estar nos grandes empreendimentos do Brasil, nos grandes empreendimentos, né, no estado do Rio e no Brasil inteiro, né? A BR-Val hoje atende o Brasil inteiro e dá muito orgulho disso. E é isso. Acho que isso é uma coisa que a gente já conversou sobre isso, acho que vale a pena a gente deixar um compromisso com o pessoal, né? Que a gente ficou de gravar, a gente falou bastante sobre o ensaio de descargas parciais. Sim. E a gente ficou de gravar um vídeo mais detalhado explicando esse ensaio, esse processo, né? Então, deixar isso para o pessoal e gerar uma expectativa na galera aí. A gente vai gravar, vai disponibilizar no nosso canal no YouTube. Inclusive, vou aproveitar o adendo, então, pedir vocês para seguir a gente nas redes sociais, né? No Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok. Isso então aí. a gente está em todas as redes aí. Exatamente. E sempre gerando conteúdos para o pessoal aí sobre... A gente já tem um vídeo lá no YouTube, né? Sim. Só que a gente vai gravar um atualizado, com mais detalhes. Exatamente. Vamos melhorar isso aí. Tem muito conteúdo bom para chegar, né? Tem muita coisa boa. Em todos esses canais, gente, pode seguir lá, que é garantido que tem muito conteúdo bacana. Legal. Muito obrigada pela participação de vocês, por terem acompanhado a gente até aqui. Obrigada, Matheus. Obrigada, Tayel. Obrigado, E, até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.